Olá, como estão? No vídeo de hoje, vou explicar como é o CLS5. O CLS5 é uma modalidade da prova do CIELE que é exigida na UBA, na Universidade de Buenos Aires. Então, se você quiser estudar medicina na UBA, você vai precisar fazer o CIELE. A prova do CIELE S5 é uma prova que dura 50 minutos a tarefa da parte escrita e 15 a 20 minutos a expressão e interação oral. O que acontece? A prova do CIELE, a prova do CIELE C5 é dividida em duas partes. E para ser aceita na UBA, você precisa atingir o nível B2. O nível B2 é um nível que a Comunidade Econômica Europeia utiliza para graduar, né, para dividir qual é o nível em todas as línguas que se falam na União Europeia. Na realidade, essa escala pode ser utilizada para qualquer língua. Então, o nível B2 é considerado um intermediário avançado. É muito importante que você saiba que para ser aprovado, para obter o nível B2 no CLS5, você vai precisar, na parte de expressão e interação escrita, você vai precisar 167 pontos. E na parte de expressão e interação oral, 176. Na prova do CIELE, sempre evaluado por separado as habilidades. Então, a parte escrita, você ganha uma nota, e na parte oral, você ganha outra. Então, para conseguir entrar na UBA, você precisa ter 167 na parte escrita e 176 na parte oral. Uma das grandes dificuldades quando os alunos estão se preparando para a prova do CIELE, ficam me perguntando: profe, quantas tarefas eu tenho que fazer para alcançar essa nota? Preciso fazer todas as tarefas? Sim. Para você alcançar esse nível, você precisa fazer todas as tarefas do CLS5, que são 7. 2 da expressão escrita e 5 da expressão oral. Então, vamos ver como são cada uma das tarefas. Quando você vai fazer o CIELE, que você pode fazer de forma remota ou em um centro examinador, a primeira tarefa que você vai fazer é a parte é a prova de expressão e interação escrita. O tempo máximo para completar esse teste são 50 minutos. Então, em todo momento, você vai ter um cronômetro. Então, é muito importante que você esteja muito focado nisso. A prova de expressão e interação escrita é a única que você pode navegar entre a primeira tarefa e a segunda. E não é que você tem um tempo determinado para realizar cada uma das tarefas. Não, você tem 50 minutos para fazer as duas tarefas. Então, vamos ver. Eu sempre gosto de deixar bem claro qual é o objetivo da prova. Então, na prova de expressão e interação escrita do CIELE, evalua a capacidade do candidato para se comunicar por escrito. Então, o que acontece? Você tem que ser capaz de comunicar sentimentos, opiniões. Então, isso é muito importante, porque na prova do CIELE não tem provas assim como seria no Enem, que são provas diretas de gramática. Não, em todo momento se procura ver se é que o candidato sabe se comunicar, sabe utilizar o espanhol. Então, aqui, a primeira tarefa, que você é um texto que você tem que fazer entre 100 e 150 palavras. Normalmente os alunos perguntam: profe, eu sou obrigado a
a escrever 150, não, você não vai ser punido se é que você não atinge, por exemplo, essa quantidade. Não é que seu texto não vai ser corrigido se é que você não chega nos 100 pontos, né, nas 100 palavras. Não, mas é uma quantidade de palavras que o pessoal do CIEL que fez a prova chegou na conclusão que precisa essa quantidade de palavras, entre 100 e 150, para cumprir de uma forma correta e boa a prova, essa tarefa. Então, você não vai ser punido se consegui fazer 95, não tem problema. Me empolguei, fiz 155 palavras, não tem problema, ok? Na tarefa 2, que é já de um nível mais avançado, B2, C1. Então, você vai precisar fazer ou um artigo de opinião ou uma carta formal de 200 a 250 palavras, ok? De novo, é a mesma coisa. O ideal é que você fique bem perto dessa quantidade de palavras. Então, que a duração é 50 minutos para você fazer as duas tarefas. Então, você pode administrar. Então, o que normalmente a gente pensa como um tempo bom? Para a tarefa 1, 15 minutos. E para a tarefa 2, 35 minutos. Então, é muito importante que vocês não se empolguem demais em nenhum dos dois textos, porque você tem que manter seu rendimento nas duas tarefas. Não é que a tarefa mais importante é a 2. Não, as duas são necessárias. Então, para alcançar essa quantidade de pontos, que é 167 de 250 pontos possíveis, que é importante saber, cada uma das habilidades, tipo a parte escrita, você pode tirar no máximo 250 pontos. Então, para conseguir o B2, que é o que é necessário para entrar na UBA, por exemplo, você precisa fazer 167 pontos. Pela minha experiência, não tem como você atingir essa quantidade de pontos sem fazer um bom exercício 1 e um bom exercício 2. Os dois são importantes. Então, tem que administrar de forma correta o tempo para o exercício 1 e para o exercício 2. O ideal é que você termine o exercício 2 faltando alguns 30 minutos, por exemplo, ou seja, utilizando assim 30 minutos para quê? Para você conseguir revisar. Então, essas dicas são importantes. Então, em todo momento você vai ter um relógio que vai ir marcando. Quando você começa 50 minutos e vai passando o tempo, ok? A tarefa 1 você precisa redatar uma resposta a partir de uma carta ou uma mensagem, um correio eletrônico, fórum, um blog. Então, você vai ler um pequeno texto e você vai ter que responder. Normalmente, você tem que responder a por exemplo, um amigo seu que quer ir visitar você. Então, você tem que cumprimentar ele. Olá, fulano, tudo bem? Sim, você pode vir me visitar. Então, normalmente, você tem que cumprimentar a pessoa, você tem que responder a uma pergunta que está escrita, tipo, posso ir te visitar? Me conta como é a tua casa, me conta como foram tuas férias. Então, cumprimentar, responder uma pergunta, contar alguma experiência e sempre se despedir. Então, é muito importante, tem alguns detalhes bem importantes. A prova do CIEL é uma prova muito técnica, que existem detalhes chaves que fazem toda a diferença. É muito fácil. É só responder a uma carta, só responder um blog. Então, não, sim. Ou seja, não é tão fácil como parece. Por quê? Porque se você tem que responder a um e-mail que você recebeu, você responde de uma forma. Se você tem que contar, por exemplo,
como foi sua primeira festa de aniversário com seus amigos. Então, é diferente o formato. Então, tem que se preparar para cada uma dessas possibilidades e os temas que vão caindo, que sempre vão se modificando. É muito importante prestar atenção sempre na parte escrita ao cumprimento da tarefa. Então, se é que eles te pedem, você precisa cumprimentar, contar como é sua nova casa, que coisas você gosta de fazer. Então, é muito importante que você responda a cada um dos pontos, porque 34% da sua nota está no cumprimento de tarefa. São quatro coisas que são corrigidas na parte escrita. Cada uma delas é 22% alcance, 22% correção, 22% uso da língua e 34% cumprimento da tarefa. Então, é muito importante se atentar a esses detalhes. Na tarefa 2, você precisa, um texto de argumentação. Então, o que acontece? Você tem que redatar um artigo de opinião ou uma carta para redação de um jornal. Então, é muito importante que você saiba o formato, como é uma carta formal, como um artigo de opinião. Lembrando que na tarefa 2, a linguagem é uma linguagem mais formal e na tarefa 1 é uma linguagem mais informal. Por quê? Porque normalmente na tarefa 1 eu estou respondendo a um amigo ou estou contando uma experiência, então não precisa formalidade. Agora, na tarefa 2, sim. Então, é muito importante saber que na prova do CIEL, eles vão avaliando a sua capacidade de se expressar no espanhol, a sua capacidade de escrever de forma correta, de utilizar de forma correta e apropriada os tratamentos, tipo informal, tu ou vos, formal, usted, e dividir, não misturar. Então, isso é muito importante. Depois de 50 minutos, chega a parte da expressão e interação oral. Então, são 5 tarefas e o tempo máximo é de 15 a 20 minutos. Então, após esse tempo, é bloqueado. Então, são 5 tarefas que você vai ter que responder. É muito importante também saber que a prova de expressão e interação oral evalua a capacidade do candidato, do aluno, para se comunicar de forma oral. Então, isso é muito importante saber, que você tem que conseguir se comunicar e cumprir as tarefas propostas, ok? Então, na tarefa 1, imagina, você tem 1 minuto 30 segundos. Na tarefa 2, você vai ter de 1 a 2 minutos. O tempo máximo é 2 minutos e 1 minuto 30 para se preparar. Na tarefa 3, você vai normalmente durar de 2 a 3 minutos e a preparação não existe, é muito rápido. Na tarefa 4, não tem tempo de preparação e você tem que responder, são 3 perguntas, então cada uma das perguntas é 1 minuto. Então, isso é muito importante ter muito claro como são as perguntas, de que jeito vou responder elas, para poder realmente responder de uma forma que vai ser valorizada por parte dos avaliadores, né? Na tarefa 5, é um monólogo de até 4 minutos. Normalmente esse aqui é o terror dos alunos, porque é um monólogo onde você tem que apresentar sua opinião, dar exemplos, justificar,
em até 4 minutos. Preciso utilizar os 4 minutos? Não, não precisa. Mas, normalmente, a gente sempre pensa que do tempo total que a tarefa, a quantidade de tempo total que a tarefa te dá, você precisa utilizar como mínimo a metade do tempo. Isso é uma resposta boa. E você terá 2 minutos para responder. Então, o que acontece? Aqui, na tarefa 1, então, agora vamos a falar de cada uma das tarefas. Na tarefa 1, você tem que responder a 4 perguntas de caráter pessoal. Então, as 2 primeiras vão estar no presente, e a terceira e a quarta vão estar ou no futuro e no passado. Então, você tem que estar pronto para responder de uma boa forma, de forma correta, dentro do tempo proposto, cada uma das perguntas. Então, é muito importante saber quanto tempo eu tenho, que para as primeiras 2 perguntas você tem 15 segundos, e para a pergunta 3 e 4 você vai ter 30 segundos. Então, a minha resposta tem que estar de acordo com isso, ok? Na tarefa 2, você vai ter que descrever de uma forma breve e simples os elementos de uma fotografia. Então, você vai ter 2 minutos para se preparar e até 2 minutos para gravar a sua resposta. Então, você vai ter que escolher, vão ser duas fotografias, você vai escolher para descrever uma. O que acontece? O cumprimento da tarefa é uma coisa super importante. Então, na fotografia, sempre tem os mesmos temas que tem que ser respondido. É muito importante cumprir com todos os pontos. Quem é meu aluno já sabe que eu sempre insisto muito com o cumprimento de tarefa. Porque se eu cumpro todos os pontos, eu vou ganhar isso. Porque as coisas que são avaliadas, elas são avaliadas por separado. Então, cumprimento de tarefa, somente o avaliador vai ver se você cumpriu com todos os pontos pedidos. Porque outra pessoa vai evaluar como você cumpriu. Qual foi o alcance, se seu espanhol é bom ou não, a correção. Então, a calificação é dada separada por cada um dos quesitos, tipo correção, uso da língua, alcance, cumprimento de tarefa. Então, isso é muito, muito importante saber exatamente o que eu tenho que fazer, de que forma, quanto tempo tenho. Então, a tarefa 2 tem que fazer essa apresentação de uma fotografia. Então, a descrição da fotografia. Na tarefa 3, você vai ter que responder a 2 situações simuladas. Uma do âmbito pessoal e outra do âmbito público. Então, é muito importante separar isso, porque no âmbito privado eu utilizo uma forma, que é informal. No âmbito público, é a formal. Então, eu tenho que dividir isso bem na minha cabeça. Então, você vai ser apresentado 2 situações do âmbito pessoal, você vai escolher uma. Quando terminar, vão ser outras 2 situações do âmbito público, e você vai escolher uma. Então, bem especificado isso, qual é o pronome de tratamento que eu uso, qual é a terminação do verbo, porque quando eu utilizo, por exemplo, a conjugação do tu ou do vós, normalmente o verbo leva S. Quando eu utilizo a conjugação formal, usted, normalmente os verbos não levam S. Então, tem vários detalhes a ter em conta. Então, o que acontece? É uma simulação, como se essas situações são simulações de uma situação do dia a dia. Então, na tarefa 3, o que acontece? Já é do nível B1. Então, o CIEL sempre procura ver o espanhol aplicado a resolver uma situação, como você vai, por exemplo, cancelar uma reserva que você tinha de um hotel, cancelar
um horário que você tinha, uma cita que você tinha com o médico. Ou, por exemplo, desmarcar um compromisso que tinha com um amigo seu. Então, de que jeito? Então, tem todas essas coisas importantes que você sempre tem que cumprimentar quando você vai começar. Não pode diretamente sair falando. Então, tem vários detalhes importantes. Então, para cada uma dessas situações, então, uma no âmbito privado e uma no âmbito público, você tem que fazer uma resposta de até 1 minuto e meio. Então, é muito rápido. Na tarefa 4, o que acontece? Você vai escolher um tema entre 2 possíveis. Então, esse mesmo tema vai ser utilizado na tarefa 4 e na tarefa 5. Então, é muito importante. Então, a tarefa 4, interação oral, o candidato deve responder 3 perguntas. O candidato escolhe um tema entre 2 opções. Então, aí você vai ter um tempo, na tarefa 4, para ler um texto entre 80 e 120 palavras que vai ter relação com o tema escolhido. E, a partir desse momento, você vai escutar e responder sucessivamente a 3 perguntas. Não vai ter nada escrito, vai ser tudo oral. Então, é muito importante que você esteja pronto para responder. As 3 perguntas são uma de informação, uma de hipóteses e uma de opinião. Então, eu tenho que saber como se responde a cada uma dessas perguntas. E é muito rápido. A tarefa 4 é normalmente o terror dos alunos. Profe, não tenho tempo de preparação, porque não tem. Cada 15 segundos você termina de gravar a sua resposta, que pode ter até 1 minuto. 10 segundos depois você vai escutar a próxima pergunta. Então, é tudo muito corrido, tá? Na tarefa 5, sobre o mesmo tema que você escolheu na tarefa 4, o que acontece? Vai ser apresentado uma frase, e você tem que dar sua opinião, uma afirmação, e você vai ter que escolher. Vão ser 2 afirmações, você vai escolher uma, e aí você vai ter que dar a sua opinião, justificar a sua opinião, dar exemplo e concluir deixando muito claro qual que é sua posição com relação à afirmação que é proposta. Então, isso é muito importante. Todo o monólogo de até 4 minutos tem que estar, o foco tem que ser na afirmação e dizer se eu estou a favor ou contra essa afirmação. Porque aqui está, qual que é o objetivo? Argumentar a favor ou contra de uma afirmação sobre um determinado tema. Então, você vai ter que desenvolver um monólogo. Então, você vai escolher uma afirmação entre 2 opções e você vai ter 2 minutos. Graças a Deus, você tem 2 minutos para se preparar. Então, aí você vai preparar o que você vai dizer. E depois você vai ter até 4 minutos para apresentar sua opinião, justificar, exemplificar e concluir, deixando muito claro a sua opinião com relação à afirmação. Isso é muito importante. Então, e aí termina a prova do CLS5. É tudo muito rápido, é tudo... Imaginem, 5 tarefas em no máximo 20 minutos você vai responder. Então, para fazer a prova do CLS5, você tem que estar muito preparado. Muito preparado para, primeiro, escrever de forma correta, saber o que é, de que forma eu tenho que responder cada uma das tarefas da parte escrita. Quando chegar na parte oral, você deve estar pronto para responder da melhor forma possível
todas as tarefas propostas. Como é que eu tenho que responder o exercício 1? O exercício 2, a fotografia, o que é importante, o que não é importante, no exercício 3. Então, são muitos detalhes que você tem que ter em conta para conseguir uma nota boa, ok? Então, espero ter ajudado vocês e estudem bastante, se preparem. Não se trata só de estudar gramática. Não, o Ciele procura saber qual que é o uso da língua. Você sabe aplicar, você sabe argumentar. Então, esses são os pontos muito importantes que muitas vezes os alunos não sabem, que é isso que é valorado na prova do Ciele. Tá bom?